Começou a gravar. Sim, Salabim, VaptVut. Número 1. Eu organizei um Moodle para vocês poderem enviar o conteúdo das atividades. Fofoca aqui, fofoca aqui. Sem precisar do plugin do Markdown. Tá? Para fazer isso, eu tive que dividir os dias em duas partes. Então a gente tem, deixa eu voltar aqui. Aqui é o POTS, que é onde a gente tem os conteúdos. Putz, aqui é o mascote, a cara de vocês. E aí eu dividi o conteúdo em uma leitura, uma revisão e uma prática. Leitura é o conteúdo de texto. Claro, aqui no começo é muita coisa, porque é muita besteirinha de FUP, mas os outros acabam sendo um pouquinho menores. A revisão é mais ou menos a pergunta de o que de teoria é importante que eu saiba, de tudo que foi visto no texto, e a prática são os códigos que vocês vão ter que fazer. Tá? Então, como é que vocês enviam? Quando vocês estiverem fazendo lá a revisão, aqui, ó, vou pegar aqui, você pode clicar aqui em raw, que seria o código cru, tá certo? E aí vocês vão ter o código em TXT, tá vendo aqui? Aí eu vou pegar o código em TXT, se vocês quiserem, vocês podem editar no próprio Moodle. Aí você vem aqui para revisão, é o mesmo campo de visão do que a gente tinha semestre passado. O de vocês, eu acho que vai ter as opções editar e enviar. É assim, é? Tá, aí você vai editar, vai criar lá um arquivo .markdown.md, e aí você pode escrever aqui, isso aqui perdeu a piada já. Perdeu a piada. Tá aqui o texto. O que é TypeScript, como ele se relaciona com JavaScript. Então aí você responde aqui, TypeScript, papapá. Por que dizemos que ele é compilado ao invés de transpilado? Aí você vai lá e responde, papapá. Terminou, você clica aqui no botãozinho do disquete. Sei que vocês nunca viram um disquete, mas ele já existiu. Tá? Hã? Você já viu o disquete? Aí o povo que é antigo. Tá, deixa eu lá então. Tudo bem, vai. Ok, então, pronto. Ó, professor, o meu não ficou coloridinho. É porque quando você for criar o arquivo, você tem que criar ele como .md para poder pegar a sintaxe do Markdown. Se você criar com outra coisa, .txt, aí ele não vai pegar a sintaxe. Então, quando você for criar, ele vai perguntar qual o nome do arquivo. Aí pode ser qualquer nome, não tem que ser o seu nome não, porque ele fica salvo pelo seu login do Moodle aqui. Então pode ser respostas.md, Markdown, e aqui você coloca as suas respostas. Pode ser MD. Não, tem que ser o ponto para identificar que é a extensão. Aí você salva e pronto, salvou, tá salvo, já aparece para mim. No código é a mesma coisa, só que você vai enviar o código em TypeScript. Então você vai pegar aqui, cadê? Aqui, ó, prática. Você vai na prática, mesma coisa. A atividade é editar. Quando você for editar, você vai criar um arquivo com a extensão .ts, que é do TypeScript. E aí você coloca todo o código que você fez. Mesmo que sejam várias partes, pode ser tudo num código só. E para os códigos apenas, lembra de colocar os relatórios. O relatório, ele é um diário de bordo. É como você estava naquela época em que você fez aquela atividade. Certo? E aí, para o pessoal que nunca fez o diário de bordo, eu tenho a lista das principais perguntas aqui no comecinho do curso. Ó. Modelo de relatórios. Ok. O relatório é para ser colocado no início do arquivo principal do código e deve responder as seguintes perguntas. O que é que você fez?
com quem fez, o que foi que você aprendeu ou não e quanto tempo levou. Exemplo, fiz tudo, fiz sozinho, aprendi a usar tal coisa, levei 2 horas, 3 horas, 4 horas. Fiz com o João via Google Meet, fiz, papapá, levei 5 horas. Então, o relatório, principalmente se ele for simples, ele não precisa ser complexo. Já teve gente que fez uma redação para mim, aí eu disse, não vou ler não. Vou ler não, aí o cara foi comentando cada questão. Na questão tal, eu pedi ajuda para o monitor. Eu entendi como é que se passa o parâmetro tal. Não, filho, eu quero saber disso não. Entendeu? Então, fiz tudo. Fiz com o Fernando. Juntos. Meia-noite. Segurando na mão. Aprendi tudo e levei 3 minutos. É um gênio. Tá bom? Como fazer o código sem dar um erro de compilação? Desafio. Tá? Então, ok. Terminando o dia de hoje, nós já temos 8 atividades para entregar. 8. As 4 revisões, uma para cada aula, e as 4 práticas, uma para cada aula. Todas elas são pequenininhas. Vão levar um pouquinho de tempo, 20 minutinhos para fazer. Mas não deixa acumular não, tá certo? O objetivo da gente é entregar tudo até quinta-feira da semana que vem. Todas as atividades vão ter questões? Não, só quando a gente estiver com teoria ou alguma coisa nova. Entendeu? Porque vão ter atividades que vão ser só algoritmo. Então não faz sentido. Mas para essas novas, por exemplo, hoje a gente vai ver o que é um vetor, como é que eu crio um vetor. Então a gente vai fazer a primeira parte, que é a aquisição da sintaxe, da estrutura, de como é que ele funciona, entendeu? Então quando a gente estiver vendo, sei lá, uma coisa pela primeira vez, aí vai ter questão de fixação daquele conteúdo, senão não precisa disso. Para que tem mudo, quando que é entrega? A entrega é até semana que vem, quinta-feira. Lembra, todas as atividades, o prazo delas é sempre 1 semana. Então já era para vocês terem feito o bloco da aula 1 e aula 2, mesmo que não tivesse por onde entregar. Tudo bem? MD, né? O pataporo. MD, de Markdown. Tudo bem? Revisão e prática, os códigos são pequenos. O primeiro código assim mais complicadinho vai ser o de vetores, porque vetores por si só é mais complicadinho. Então, tudo que vocês vão ter que fazer na prática, eu vou fazer agora com vocês. Só que não é porque vocês estão fazendo comigo e me vendo fazer que vocês vão pegar o macete. A gente só aprende tentando fazer sozinho e repetindo. Tudo bem? Então, vamos nós... Bom, para vocês rodarem o código, vocês precisam de 2 coisas, tá? Esses códigos que não têm visual. Vocês precisam do TS Node instalado, e aí, por exemplo, vocês fariam o código aqui no VS Code e rodariam ele com TS Node e o nome do arquivo, por exemplo. Então, se você tem o VS Code e conseguiu instalar o TS Node nas máquinas, você faz assim. Se você não tem, você pode usar o Replit, que eu já mostrei, mas vou mostrar de novo. O Replit, ele é uma IDE online que vai ter o teu terminal, vai poder instalar pacote. Ele, na verdade, é uma máquina virtual que está rodando, configurada para alguma linguagem. Então, para você pegar ela, você vai lá e abre o Replit. Quando você abrir o Replit, ele vai pedir para você fazer o login. E você precisa fazer o login, porque senão você não consegue acessar e criar suas máquinas virtuais. Feito o login, tudo que você fizer no repositório fica na tua conta. Então, se você abrir em casa, já vai estar lá tudo salvo. Ou se você vier aqui, sentar na outra máquina, já vai estar lá tudo salvo, tudo aberto. Tudo bem? Então, quando você fizer login, vai aparecer essa carinha. Se você nunca criou um Replit, você vai ter que criar Replit e escolher como template
TypeScript. É o primeiro aqui, tá? E aí você pode dar o nome que você quiser e aí você vai criar o replit. Quando ele criar, você vai escrever aqui no arquivozinho chamado index.ts e para rodar basta apertar o botão verde. Então, por exemplo, vou rodar isso aqui, apertei o botãozinho verde e ele vai rodar e vai aparecer o quê? Tá, Hello World. Tudo bem? Tá. Vamos nós. Ok. Se você já criou e está acessando de novo, você pode só salvar o link, e aí quando você abrir vai cair na mesma máquina, ou você pode vir aqui, ó, meus replits, e pegar a máquina virtual, o repositório que você criou. Tá aqui, tô abrindo mesmo. Oxi! Tá? Então vamos lá. Vai demorar para fazer login. Não vou usar o Replit não, para não ter que depender da internet. Eu vou fazer aqui no meu computador. Então vamos lá. Falei do Moodle, falei da planilha. Vocês são a baleia. Vou abrir aqui a baleia. Baleia. O modo de instalar o NuGet é NVM. Ó, se vocês não conseguiram instalar, lá no Puts, tem o primeiro lá, é o configuração de ambiente. Tá vendo? Puts, é POTS. Aí vocês baixam lá, por exemplo, quem já tem o Bash, o VS Code e o Node, pula aqui para a parte do TypeScript. E aí, por exemplo, tem aqui para o Linux e para o Debian. No caso do Linux é só npm install -g TypeScript TS Node. Beleza? Lá no Puts. Então, vamos lá. A gente tem aqui... E aí, na planilha, tem aqui, ó. Eu acho que eu mesmo falei da planilha. Já tem todas as atividades na planilha. Então, o R é a revisão e o P é a prática. A atividade de revisão e prática da semana 1, revisão e prática da semana 2, revisão e prática da semana 3, revisão e prática da semana 4. E aí você faz e pinga, marca o 5. Então vamos lá. POC. POC. Não, vocês não são o C, vocês são o B. B de bola. Baleia. Baleia. Deixa eu criar a parte da aula de hoje. Vai terminar, Carniça. Abri aí. Criando a parte da semana 2, episódio 2, vetores. Entrando na parte da semana 2, episódio 2, vetores. E criando o nosso código de hoje, solver.ts. Lá. Então, vamos nós. Vamos de pouquinho em pouquinho. Ao mesmo tempo, a gente vai relembrar tudo que a gente... Eu não vou falar nada aqui diferente do que a gente já tenha visto no semestre passado. Mas, como é fácil da gente esquecer, principalmente o que a gente não usa, eu vou falar tudo de novo, tá? Então, parte 1. Como é que eu crio um vetor? O vetor, ele pode ser de qualquer tipo. De preferência, a gente vai criar sempre vetores que são de uma única coisa. Por exemplo, vou criar um vetor de animais. Se eu fizer só isso, ó, animais vai ser um vetor. Mas um vetor de quê? Ó, tá vendo? Então, animais vai ser um vetor de quê? Eu posso dizer, animais vai ser um vetor de string.
Então, essa sintaxe aqui é um açúcar sintático para essa sintaxe aqui. Animais é um array de string e eu crio ele com um novo array de string. Pronto. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Porque um array é um objeto. Ele é criado via new, como eu crio os objetos. Um objeto de que tipo? Array de string. E aí eu passo os parâmetros aqui para dizer que eu estou criando um array de string. E de que tipo é esse? Array de string. Então, tanto eu poderia fazer isso assim, como misturar um com o outro, porque eles são a mesma coisa. Um é só uma forma simplificada de dizer o outro. O que é importante eu entender isso? Daqui, que um array é um objeto. Eu crio ele é um objeto, ele é algo manipulável. Como ele é um objeto, ele tem métodos. Então eu posso fazer isso. O push, ele é um método do objeto animais. Animais é um objeto. De que tipo? Um array de strings. Se ele é um objeto, ele tem métodos e atributos. O primeiro método seria o método push. O que é que o push faz? Insere um novo elemento no fim do array e devolve o novo tamanho do array. Então, qual é o novo tamanho do array depois de colocar o cachorro na lista? 1. Não tinha nada, agora tem 1. Ok. Se ele é um objeto, ele tem métodos e tem atributos. O do atributo mais útil que a gente vai ver é o length. Ué, qual é a diferença do método com o atributo? O método exige os abraços. Com método, você só consegue executar um método se colocar os parênteses, os abraços. O atributo, não. Se você colocar o abraço, ele não vai nem saber o que diabo é isso. Que marmota é essa, pai? Isso aqui é um número. Um número não é uma função. Ah, beleza. O length, ó, cuidado para não errar, viu? Porque era horrível ver o povo escrevendo errado e o código não funcionava. A vantagem do TypeScript é que ele avisa. Ei, esse negócio aí não existe, não. Né? A gente erra sem querer. Ó, só pega a dica. Para terminar com T, tem que ter som de T, tipo wait. Se não tem som de T, é porque termina com H. Length, width. Então, se é assim, ele tem que terminar com H. Tá? Para não errar. Então, o length me retorna o tamanho. Se eu perguntasse para ele me dizer qual é o tamanho desse vetor, ele diria o quê? Console.log. Qual é o tamanho do vetor? Atualmente? Por quê? Porque não tem nada dentro dele. Coloquei o cachorrinho. Qual é o tamanho do vetor? Agora eu vou botar um gatinho. Qual é o novo tamanho do vetor? Beleza. Então, se eu pedisse para imprimir agora o tamanho do meu... Não, se eu pedisse para imprimir agora o meu vetor de animais, o que é que ia ter no vetor? Um cachorro, que foi o primeiro, e o gato, que foi o segundo. O push, ele insere no fim. E aí eu vou fazer aqui uma listazinha para a gente pegar o macete. Então, vamos lá. A gente tem, no fim, a gente vai ter o push para inserir e o pop para remover. Então, aqui é o fim e aqui é o início. Perdão, é inserir e remover. Para inserir no fim, a gente faz com push. Para remover do fim, a gente faz com pop. E no começo? No começo, como é que a gente faz? No começo, para inserir, a gente usa o unshift. E para remover, a gente usa o shift. Então, bora lá. Olhando para cá. Se eu quero colocar a pulga antes do cachorro, como é que eu faço? Unshift. A pulga antes é no começo. Se é inserir, é unshift. Então, vamos lá. Animais, ponto. Unshift. Não, papagaio não. Pulga. Pulga. Não. Não é isso, Copilot. Pulga, Copilot. Copilot não sabe o que é uma pulga. Bora lá.
Então, se eu mandar imprimir o meu vetor agora, o que é que eu terei? Pulga, cachorro e gato. Ok. Quero tirar o gato. Tirar do final. Remover do final vai ser quem? Pop. Então, animais.pop. Beleza. E eu me arrependi, fiz um tratamento e quero tirar a pulga. Diz. O Copilot, ele é um plugin. É só clicar aqui, extensões e colocar o Copilot. Só que vocês têm que ter uma conta do GitHub. Vocês têm que ter uma conta universitária do GitHub. Vocês vão lá no GitHub. Eu posso mandar lá para o Telegram de vocês qual é o link, tá? E aí vocês vão lá em eu acho que é aqui suas organizações, o seu perfil, alguma coisa assim. Porque o Copilot é do GitHub. Vocês precisam de uma conta. Aí vocês vão fazer o login com a conta universitária de vocês. Vão ter que comprovar que vocês aí são estudantes, usando lá, sei lá, o relatório do S3. Entendeu? É legal, mano. O Copilot é esse negócio que fica sugerindo as coisas aqui, sem que eu tenha que digitar. Não. Ele é útil. Assim, é que nem o ChatGPT. O ChatGPT ele pode ser utilizado de várias formas, copiando todas as perguntas, colando e copiando a atividade ou de forma interativa. Entendeu? Então, por exemplo, eu não tenho que ficar digitando, ele entende o que é que eu estou fazendo e ele tira. Por exemplo, para tirar a pulga, eu tenho que tirar do começo. Remover do começo seria uma função de shift. Obrigado, papai. Não digitei nada, tá vendo? Ele já adivinhou o shift e colocou. Se eu tentar imprimir, o que é que vai sair agora? Só o cachorro. Tá certo? Vamos lá. Peculiaridades dessas funções. Enquanto o push me retorna o tamanho, o pop e o shift, eles removem valores. Então, eles vão me devolver os valores que eles vão me devolver os valores que eles retornaram. O que é que shift vai me devolver? Vamos ler aqui, ó. Shift remove o primeiro elemento do array e o retorna. Se o array estiver vazio, undefined é retornado, e se o array não é modificado. Se tiver alguma coisa, ele devolve essa coisa. Se não tiver nada, ele devolve undefined. E olha que interessante. Qual é o tipo de retorno? Ó, 2 pontos e o tipo de retorno. String ou undefined. Lembra do composição de tipos? Que a gente pode ver 2 tipos de coisa. Então, ele retorna string ou undefined. Tá? Então, se eu quiser saber o que foi retornado, animal, e eu quiser imprimir animal, o que é que vai sair? A pulga. O shift pega o primeiro elemento, me devolve o primeiro elemento, eu salvei nessa variável, eu mando imprimir o elemento e vai sair pulga. A mesma coisa com o pop, só que enquanto o shift tira do começo, o pop vai fazer o quê? Tirar do fim. Se eu mandasse imprimir o resultado disso, o que é que deveria sair? Console.log animal.pop vai sair o quê? Gato, que foi o elemento que eu removi. Estamos de boa? Então a gente já viu 5 coisas até agora. 6, na verdade. Primeiro, sintaxe de criação de uma lista. Segundo, o que eu tenho atributos e métodos. O atributo que a gente viu foi o length. E os métodos foram 4. O push e o pop para trabalhar no final do vetor, o shift e o unshift para trabalhar no começo do vetor. Ok? Ó, mais informação. O push e o unshift, eles me retornam o tamanho. O pop e o shift me retornam o elemento. Contando com isso, já são 10 informações diferentes. Você consegue acompanhar o raciocínio. Mas será que dá para guardar tanta informação junto de um golpe só? Não. Por isso que vocês têm que fazer a revisão e por isso que vocês têm que fazer a prática.
Entendeu? Não dá para armazenar. O que vocês conseguem é acompanhar a linha de raciocínio, e como eu fico o tempo todo repetindo e instigando, você tem aquela sensação de beleza, eu estou aprendendo. Mas você ainda está naquele nível de superficialidade que é tipo assim, você consegue andar, mas você só consegue ir se eu estiver segurando pela mão e ele puxando. Tudo bem? Tudo que eu estou fazendo agora, vocês vão ter que refazer na prática. Tudo. Para isso que serve a prática, tá? Outra coisa, quanto mais cedo você fizer, mais fácil vai ser do que se você deixar para fazer daqui a 7 dias, onde a maior parte das coisas que a gente viu agora já foi se esvaindo da memória. Entendeu? Então, tenta, tipo, ajustando. Eu sei que final de semana tem gente que não gosta, mas se você puder ajustar para já tentar fazer as práticas no final de semana, claro, cada um tem a sua rotina, suas obrigações, suas necessidades, mas a dica fica, se puder tirar um horáriozinho do final de semana, se você estudar no final de semana, aí você vai ver que vai ser mais fácil fazer os trabalhos do que se deixar para quarta, quinta-feira. Que aí vai já estar tudo meio apagado da memória, tá? Vamos lá. Oi. Mostrar o resultado no terminal. É porque a gente não está rodando. Mas se eu estivesse executando, ó, vou executar aqui, tá? Para executar eu preciso do TS Node. TS Node e o nome do arquivo que eu estou escrevendo. Solver.ts. Se eu mandar olhar o que tem na minha pasta, o list, ele vai mostrar que eu estou na pasta certa. Ou seja, o arquivo está aqui. Por que isso é importante? A pessoa fica tentando rodar de outra pasta, de outro canto. Ele tem que executar aquele arquivo. Então, você coloca um TS underline node, e aí coloca o teu arquivo, e aí ele vai imprimir todas aquelas coisas, ó. 0, 1, 2, cachorro, gato, pulga, gato, entendeu? Tudo aquilo dali que a gente diria que ele imprimiria, 1, 2, cachorro, gato, pulga e gato, só está sendo impresso porque a gente está colocando o console.log. Se eu não colocar o console.log, aí eu não vejo o resultado. O valor disso daqui é cachorro, mas eu não vejo. Isso. Ó, shift, ele remove do começo. O pop, ele remove do fim. O punch insere no fim, o one shift insere no começo. Bora lá. E aí, como é que eu trabalho no meio da lista? Só tem uma função que serve tanto para inserir, quanto para... Eu sempre bater no foto como se não tivesse gravado, né? Ok? Mas é porque para eu gravar, eu tenho que ficar caçando lá qual é o ponto do vídeo. Tudo bem, pode bater. Bora lá. Para remover no meio e inserir no meio é uma única função. E essa função, ela tem essa carinha aqui, ó. Animais.splice. Tá certo? Eu vou comentar tudo isso daqui para a gente não ficar com muita informação na cabeça e vou começar de novo, tá? Então, vamos fazer aqui uma lista de animais. Papai, te ajuda aí. Obrigado. Cachorro, gato e pulga. Eu quero tirar o gato e botar um rato. Primeiro, vamos só tirar o gato. Para tirar o gato, você usa o splice com 2 parâmetros. Primeiro parâmetro é... Olha a dúvida aqui, ó. Primeiro parâmetro é a posição em que eu vou fazer a alteração. O segundo parâmetro é a quantidade de elementos que eu vou deletar. E o terceiro parâmetro, os outros parâmetros que eu quiser, são os elementos que eu vou inserir. Bora com calma. Se eu quero só remover o gato, eu vou dizer, na posição 1, eu vou remover quantos elementos? 1. Se eu quisesse remover o gato e as pulgas, eu removeria quantos? 2. Aí ele conta pra frente, né? Pra frente. Se eu quiser remover só o gato, se eu mandar imprimir agora, vai ter o quê? O cachorro e a pulga. Porque o gato foi-se embora. Eu mandei remover 1. Certo? Se ao invés de mandar remover 1, eu tivesse mandado remover 2, eu teria quem? Só o cachorro. Tá? Da mesma forma que o pop e o shift removem e devolvem,
O splice também remove e devolve. Se eu perguntasse aqui, por exemplo, os que saíram. Saíram, recebe animais.splice. Se eu pedisse para mostrar quem foram os que saíram, vai ser quem? O gato e a pulga. O gato e a pulga foram os elementos que saíram. Não. O splice usa a mesma coisa do índice. O primeiro é sempre índice 0. Então, o cachorro é o 0, o gato é o 1, entendeu? E por aí vai. Então, aqui a gente está dizendo para operar no índice 1, que no caso aqui é o gato. Se eu quisesse remover a pulga, eu mandaria remover do índice 2 um elemento. Só que se é a pulga, basta dar um top, que ele já vai tirar do final. Tudo bem? Vamos fazer agora. Ok. Então, beleza. Vamos de novo aqui, tá? Vamos de novo. Vamos fazer aqui uma nova lista de animais. Animais, cachorro, gato e pulga. Vou botar agora pronto. Se eu não quero remover ninguém, se no lugar antes do gato, eu quero colocar um coelho. A minha alteração vai ser em que ponto? Em que índice? 0, 1. Antes do gato, eu quero colocar um coelho. Então, animais.splice. Quantos eu vou remover? Ninguém. Então, na posição 1, eu não vou remover ninguém, mas eu vou colocar um coelho. Então, se eu pedisse para mostrar agora qual é o nosso novo vetor, eu teria que eu tenho o cachorro, o coelho e o gato. Então, ele empurra quem estava lá naquela posição para frente. Se eu vou colocar o coelho no lugar do gato, o gato não some. O gato é jogado para frente, o coelho vem para cá. Beleza? Se eu quisesse substituir, quero tirar o gato e colocar o coelho, como é que eu faria isso? No lugar do 0, falta 1. Eu removeria o gato e adicionaria o coelho. Isso aqui é quantos eu removo e esses aqui são os elementos que eu adiciono. E, tipo assim, se além do coelho ficasse, tipo, gato 2, cachorro 2, sabe, ele adicionando também, né? Certo, então vamos lá. Se eu pedir para fazer isso, saíram. Quem foram os animais que saíram? Não, nesse caso aqui, ó. 0, ninguém. Então, se eu mandar imprimir os que saíram, ele vai dizer que ninguém saiu, é uma lista vazia. Ó, se eu colocar 0 e 1, eu estou dizendo, na primeira posição, remova um elemento, ou seja, o cachorro vai sair fora e o coelho vai para o lugar do cachorro. Se eu quisesse só adicionar o coelho, eu diria, na primeira posição eu não removo ninguém e adiciono o coelho. Então o coelho vem para o canto do cachorro, não vai sair ninguém e vai ficar o quê? Coelho, cachorro, gato e pulga. Beleza? Então, sim. Eu também posso fazer uma inserção múltipla. Por exemplo, eu quero inserir antes do gato um coelho, um preá e uma galinha. Então, quando eu mandar imprimir agora, os que saíram é ninguém, porque eu não estou tirando ninguém. Mas se eu pedir para imprimir o vetor, vai ser o cachorro. Aí depois vai ser o coelho, o preá, a galinha, porque eu coloquei todos eles na posição 1. Aí depois aqui vai ter o gato e a pulga. Certo? Ele não conhece o preá. Ele não é cearense. Ele conhece, é porque não tem acento. Beleza. Mais uma informação para o nosso canivete. Eu tenho agora como inserir e remover do meio da estrutura. Ok? Agora vamos para a parte difícil da aula, tá? Então, respira fundo 3 vezes. E essa é a parte, abstratamente falando, é a parte mais complicada. Então, você vai ter que reunir toda a sua força psicológica agora para cá.
Vamos aqui. A gente viu semana passada não, semestre passado, que eu tenho duas formas de percorrer uma estrutura. Eu fico o tempo todo zerando para não ficar com muita coisa acumulada e ser mais fácil, tá? Então vamos lá, animais. Eu tenho o cachorro, o gato, a pulga e o leão. E aí, não quero girafa não. Cachorro, gato, pulga e leão. Eu tenho duas formas de percorrer. A primeira é usando o off e a segunda é usando os índices. Então, por exemplo, para cada animal em animais, imprima esse animal. Isso daqui é o nome da variável que vai assumir cada um dos objetos. Então, eu poderia colocar o nome que eu quisesse. Para cada elemento em animais, imprima esse elemento. Eu faço o que você quiser com esse elemento. E eu tenho a manipulação via índice. Na manipulação via índice, eu vou passear por cada posição. Aqui eu tenho quantos elementos? 4. Então, os meus índices vão de 0 até 3, porque o 4 não existe. Como ele começa do 0, o último é o 3. Então, eu poderia dizer assim, para o índice começando no 0, índice indo até menor do que 4, vá de 1 em 1. Esse mais, só lembrando, é aumente. Então, na próxima rodada, o que era 0 vai ser 1, e depois vai ser 2, e depois vai ser 3, até chegar no último. E aí eu passo aqui um console.log de animais. Vamos lá. O que é o complicado agora? É entender quando é que eu posso usar esse cara e quando é que eu não posso usar esse, quando é que eu posso usar esse daqui e quando é que eu não posso utilizar. Esse daqui vai funcionar sempre. Mas você não precisa dessa complicação toda sempre. Bora lá. O que é que esse daqui não faz? Primeiro, não tem os índices, né? Não tem os índices. Então, se você precisa do índice, você vai precisar desse cara aqui. Por exemplo, em qual posição do vetor está a girafa? Para você saber qual é a posição, você tem que estar andando por onde? Pelas posições, tá certo? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, e essa é a mais complicada de entender, não substitui os objetos. Bora lá, isso aqui vai ser assim, vamos aqui. Pensa no vetor como uma lista de cadeiras, tudo bem? Okay. Então, o teu vetor não tem ninguém, ele é uma lista de cadeiras e nessa cadeira podem estar valores, podem estar os teus objetos nessas cadeiras. Quando você manipula assim, é como se eu dissesse, eu estou lá do lado de fora, estou na porta do lado de fora e eu digo, para cada aluno da primeira fileira, venha cá que eu quero falar com vocês. O aluno chega lá fora, eu tenho acesso à cadeira? Sim ou não? Não, eu só tenho acesso a quem? Ao aluno que está lá fora. Então, se eu pegar esse aluno e trocar por outro, eu não estou mexendo na cadeira, eu estou mexendo onde? No aluno. A cadeira tem a anotação de qual é o objeto que está lá. Se eu precisasse trocar o objeto que está na cadeira, eu não precisava só do aluno, eu precisava de quê? Da cadeira. Isso daqui só me dá acesso ao aluno. Isso daqui me dá o acesso à cadeira. Por que é que às vezes vai ser estranho ou complicado? Exemplo, vamos aqui para cá. Vou criar um vetor de números para isso aqui ficar mais óbvio, tá? Números começando de 1 a 5, ok? Aí tu vem aqui para cada elemento de números e aí tu vai fazer assim, ó. Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar ele por 2. Então, o primeiro valor que vai chegar aqui vai ser o quê? 1. Quanto é 1 vezes 2? 2. Aí você salva aqui em 2, e aí você imagina que aqui é para ter o que agora? 2. Aí depois você pega o 2 e faz o quê? Multiplica por 2 vai ser 4. Aí você salva aqui e imagina que esse valor agora é o quê? 4. Aí, vamos entender aqui. Seja A igual a 2. Seja B igual a vezes 2.
Quantos objetos eu tenho aqui? A e B são o mesmo objeto? Não, são dois lugares de memória diferentes. Olhando para cá é fácil, né, de entender? Eles são dois lugares de memória. Só que o que é que você está tentando fazer aqui? Você tem elemento, que é o cara que está salvo no vetor. Você multiplicou por 2. Quando você multiplicou por 2, você acabou de criar uma nova coisa. Só que você, será que está conseguindo salvar isso daqui de volta no canto original do vetor? Não, porque isso daqui não te dá acesso ao vetor. Se eu mandar imprimir isso daqui, o que é que vai sair? O mesmo valor original. 1, 2, 3, 4, 5. Porque isso daqui te gera um novo objeto. Você vai ter um novo objeto. O objeto antigo ainda está pendurado lá no vetor. Quando você fez para cada elemento de números, o elemento foi copiando cada um dos valores do vetor e te dando. Mesmo que você gere um novo objeto aqui, o vetor ainda está olhando para o objeto antigo. Mas, professor, de que forma isso seria diferente? Por exemplo, se eu fizesse assim, começando I em 0 até o último, eu vou fazer o seguinte. Números na posição I recebe números. Bora, olha como isso aqui é diferente. Ó. Primeira coisa, você olha, quem é que está no vetor? Você acessou o vetor para pegar o valor. Na posição 0, eu tenho o elemento 1. Aí você multiplicou 1 por 2. 1 vezes 2 vai dar 2. Só que agora você tem acesso ao vetor. Você diz o quê? O 2 eu vou colocar na posição 0. Aí agora, a posição 0 que tinha 1, você vai trocar para o novo valor. O novo valor é 2. Aí vai substituir o valor antigo. Por quê? Porque isso daqui te dá acesso às cadeiras. Então, no primeiro laço, era como se você não tivesse acesso às cadeiras. Você está do lado de fora da sala e só tem acesso aos alunos. No segundo laço, você está indo de cadeira em cadeira e trocando o aluno um pelo outro. O aluno da primeira cadeira vai ser um novo aluno. Por quê? Porque isso daqui te gera um outro objeto. Entendeu? Isso aqui está te gerando um novo objeto. Foi. Ó. Ele é muito feio. Ele é segundo. Ele é feio. Aí você acaba ficando meio que... Ó, vamos... Ó. Eu vou ficar falando durante a disciplina de várias coisas que não são, assim, que são teoria da computação. Por quê? Porque quanto mais você aprende o que é que está acontecendo por trás das coisas, mais fácil é enxergar de cima. Então, vamos de lá. O que é que esse primeiro laço te dá acesso? Aos elementos. Você pode modificar o elemento internamente. Professor, como assim internamente? Vou fazer um outro exemplo agora que talvez fique mais fácil. Mas sossega, é totalmente compreensível você não entender. Eu disse desde o começo que era a parte mais difícil, né? Então, vamos lá. Agora eu não vou trabalhar com primitivos. Quais são os 3 tipos primitivos do TypeScript que vocês fizeram lá no exercício? Números, strings e booleanos. Se você tem um texto, nome recebe João. E você tenta que nome 2 recebe nome mais Silva. Eu tenho quantos objetos aqui? Esse daqui e esse daqui. Então, qual é o problema? A alteração, que a gente achou que fosse alteração, no fundo não mudava o objeto original, gerava um objeto novo. Tá vendo? Eu estou gerando um objeto novo. Mas, professor, qual é o caso que eu altero, mas não gero um objeto novo? Vamos criar aqui o que a gente criou ontem, uma pessoa. Uma pessoa tem um nome e uma idade. Vou fazer o construtor que a gente já fez ontem. Constructor, alterei o nome e a idade. Agora eu vou criar uma lista de pessoas. Uma lista de pessoas, agora eu vou criar. Como é que eu crio uma pessoa? Nova pessoa. Eu tenho o João e tenho a Maria. Tenho quantos objetos aqui? 2. Se eu quisesse só envelhecer essas pessoas,
eu vou precisar de um laço, concorda? Para poder percorrer todas as pessoas. Para cada pessoa de pessoas. Eu vou pegar essa pessoa tem uma idade, e eu vou pegar essa idade, adicionar mais um e salvar na idade dessa pessoa. Os objetos originais eu alterei? Não, eu continuo com os mesmos objetos, as duas pessoas que eu criei. Eu alterei internamente a pessoa. Eu não precisei trocar ela por outras pessoas. A pessoa, em que caso você trocaria por outras pessoas? Se eu estivesse tentando fazer isso, ó, essa pessoa vai ser uma nova pessoa, tá vendo? Se eu quisesse substituir todo mundo aqui por José e fizesse isso, eu ia conseguir alterar quem estava no vetor? Não. Por quê? Porque isso aqui não me dá acesso a alterar quem está no vetor. Me permite alterar internamente o elemento do vetor. Você vai trocar para José, mas Não, não vai trocar por José. Não funciona. O in só funcionaria se fosse o outro for. Se eu quero trocar o objeto, eu preciso do outro for. Mas se eu não quero trocar o objeto, se eu posso permanecer com aquela pessoa, aquele objeto e mudar algo dentro dele, aí eu posso usar qualquer um. Então, por exemplo, ó, para cada uma das pessoas, eu vou fazer pessoa.nome recebe pessoa.nome to uppercase. Vai ficar tudo maiúsculo. Eu peguei o nome dela, transformei para maiúsculo, mas se a gente prestar atenção, os mesmos objetos que estavam no começo do vetor continuam lá. O que eu peguei foi entrar dentro do objeto e modificar uma característica interna dele. Mas o vetor continua olhando para as mesmas pessoas. Ué, por que aqui não funcionou? Porque quando eu trabalho com números, números são primitivos. Quando eu multiplico por 2, eu estou gerando um novo número. Eu não estou alterando o número original. Então, se eu pego 5 e somo mais 5, eu estou gerando um novo número. Eu não estou alterando o número original. Diz? Nesse daqui funciona. Que não funciona é nesse, desculpa. Nesse daqui funciona. Quantas pessoas é para Não, aqui só tem 2 objetos e aqui o que eu vou fazer é pegar esses objetos que já existem, idade mais 1, e modificar eles internamente. Eu não vou estar trocando eles por outras pessoas. Entendeu? Se eu quisesse mexer só nesses objetos que foram feitos aí, eu só poderia alterar dentro desse escopo do fora. Exatamente. E no caso anterior dos números, que eu disse que não funcionasse, mas eu ainda quisesse os mesmos números dos elementos, de novo só funcionaria dentro do escopo daquele ponto. Só dentro do escopo. Tudo tem que estar preso no escopo. Tá? Então, meu povo, isso daqui, você talvez tenha pensado, rapaz, eu acho que eu entendi. O cérebrozinho só se ilumina quando você vai fazer. Entendeu? Lembra? É que nem na direção. A Júlia pediu, a Júlia tem 10. Vai fazer 11 agora. Olha, meu Deus, não sei a idade da minha própria filha. Todo ano muda, aí me lasca todinho. A Júlia. Tem 10, eu tenho 11, eu não sei não. Tudo bem, vamos lá. Ela perguntou assim, pai, eu quero aprender a dirigir. Tá certo, amor, vamos lá. Eu vou lhe ensinar pelo menos a passar a marcha. Aí eu expliquei para ela como era a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e tal. Entendeu? Mas aí toda vez que eu dizia, posso segurar, tá onde é? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a gente repetir aquilo até que se torne óbvio, trivial, instintivo, automático. Tudo bem? Então vamos lá. Passou a parte mais difícil da aula, agora é só moleza, tá? Ctrl, ponto e vírgula. Mas no Replit eu acho que é Ctrl barra. Não sei, tem que testar. Ou é Ctrl ponto e vírgula ou é Ctrl barra.
E até um- Ok? Então, bora lá para o que a gente viu. Eu tenho um percorrimento que é via off, que acessa os elementos, mas só pode alterá-los internamente, por isso que eu repito a palavra internamente. Você consegue acessar um objeto e alterar alguma característica dele, mas ele não te permite trocar aquele objeto por outro. Por exemplo, se eu tivesse uma lista de pessoas, seja pessoas... Não, pessoas não. Lista de nomes. Nomes, vai, criei. João, Maria, eu não consigo. Eu estou no modo automático, eu não vou conseguir agora. E me pediram para eu imitar o... Não, meu pai. Rodrigo Góes. Bora lá. Não consigo, eu tenho que me esforçar muito. Bora lá, eu estou aqui no ritmo. Vamos lá. Se eu quisesse dobrar o nome, seria João no primeiro, Maria no segundo e José no terceiro. Qual é o foco que eu preciso fazer? O segundo. O for de índice. Porque quando eu mexo no string, eu estou gerando uma nova string. Então eu precisaria do for de índice. Esse daqui não serve. Cada índice, começando de 0 até o final, e eu vou fazer o quê? Em nomes nessa posição, eu vou pegar e colocar nomes e mais nomes e vou dobrar o nome. E aí, se eu mandar imprimir, vai aparecer João, Maria, José. Isso está trocando o elemento. No ponto de off, a gente não usa o índice, tipo, o colchete, né? Não funciona nele. Não tem sentido o colchete. Se eu colocasse, funcionaria? Funcionaria do seguinte aspecto, por exemplo, você tem acesso ao vetor, para cada nome do vetor, imprima o nome mais o vetor na posição 0. Quem é vetor na posição 0? João. Então vai aparecer João, Maria, José, João. Entendeu? Existem as gambiarras, tá? Por exemplo, professor, eu acho lindo esse for. Eu quero usar esse for na minha vida. Não tem um jeito de fazer só com ele, não. Mas você vai precisar manipular o índice manualmente. Por exemplo, começa no 0 e no final você incrementa. Então agora você tanto tem a variável, se você quiser, por exemplo, console.log, na posição i eu tenho esse nome. Ou se você quisesse alterar, você poderia dizer que nomes na posição i vai receber nome.uppercase. Aí você está tendo que misturar as duas coisas, né? É pai, sim. Entendeu? É para transformar tudo em maiúsculo. Upper, né, elevado. O case é a forma como eu escrevo. Minúsculo ou maiúsculo. Tá, mas a parte da memória, tá? Não. Mas vamos lá. Por que o segundo laço ele é útil? Imagina que você quer percorrer os elementos ao contrário. Entendeu? Você quer percorrer eles ao contrário. A gente fez isso semestre passado 2 vezes quando a gente precisava imprimir as bolinhas ao contrário. Precisava que a primeira estivesse na frente. Para a primeira estar na frente, ela tem que ser desenhada por primeiro ou por último. De novo, bora lá. O primeiro círculo está na frente de todos os outros. Ele tem que ser desenhado por primeiro ou por último? Por último. Então, se ele vai ser desenhado por último, o meu laço tem que começar do último e desenhando ao contrário. Porque aí o último que eu vou desenhar vai ser o índice 0. Então, vamos lá. Para percorrer ao contrário, eu começo com o último. O último é o length menos 1. E eu vou voltando enquanto for maior ou igual a 0. E agora eu preciso do igual, né? E aí eu vou voltando, só que agora ao invés de ir para frente, no positivo, eu vou no negativo.
Então aqui vai aparecer José, Maria e João. Ok. Percorrendo ao contrário. Vamos lá. Semana que vem, pessoal, por favor, não deixem essa atividade de vetores dessa semana atrasar. Porque semana que vem a gente vai fazer, vão ser 2 aulas. Uma vai ser só manipulação de vetor e função e a outra vai ser desenho. Então, se vocês não chegarem tendo dominado esse básico aqui de criar, inserir, remover, percorrer, próxima aula, ó, entendeu? Porque se vocês fizerem, vai ser fácil. Mas se vocês não fizerem, vocês já vão chegar com um gap gigante de maturidade. É muito ruim. E aí é como se você assim, nem pegou a marcha direita e tem que fazer tudo enquanto dirige. Então, assim, pratica. Vai levar aí, dependendo da pessoa, 1 hora, meia, dependendo da pessoa, 2, 3. Mas pratique, por favor. Lembra, você tem o Copilot não, você tem o Chat GPT para você usar de forma inteligente. Por exemplo, vou só fazer alguns macetes de como usar o Chat GPT. Ah, meu Deus, eu não lembro mais como eu uso a função splice. O professor disse, mas eu estou com preguiça de ver o vídeo, o que faço? Perguntaria ao Chat GPT. Olha como perguntar. Me explique como funciona a função splice do JavaScript com comentários e exemplos. A função splice é utilizada para modificar o array, removendo ou substituindo. Ela tem essa assinatura. Cada pregresso é esse, mas vamos remover faz isso, substituir faz isso, inserir faz isso, blá blá blá. Ué, tá aqui a resposta completa. Ok? Então você tem que saber interagir com a ferramenta e ela vai te explicar bem direitinho. Ou então, se você às vezes está com um código malucão, por exemplo, você quer inserir, foca pessoal, isso é importante. Você quer inserir no começo e você está usando a função errada. Você vai fazer assim, nomes, ponto, para inserir inserir, unshift. Mas você fez errado e colocou shift. José. Aí fica dizendo, ó, o que está dando errado? Aí você vai lá. Porque eu não consigo usar a função shift para inserir o elemento no vetor. E aí você coloca o código e ele vai dizer assim, ó, a função shift no estado, a função... A função shift não é para inserir, é para remover. Então ela não tem parâmetro. Aí daqui a pouco ele diria, a função para inserir é um shift. Você, entendeu? Então ela ajuda também até nesses detalhes. Atenção, mesmo que ele não te dê a resposta correta, que às vezes ele não vai dar. Ele pode te dar um insight. Tá. Por exemplo, ele vai dizer assim, a função shift não é para inserir, não é para remover. A função para remover é push front. Sei lá, ele confundiu as linguagens e pegou uma função de outra linguagem. Mas pelo menos ele já te disse que você está usando a função errada. Assim, beleza, eu vou usar aqui um push front. Push front. Aí, tá dando errado ainda. Aí você vai lá e interage e aí vai descobrindo as coisas, certo? Por isso que eu estou dizendo como usar da forma inteligente. Vamos lá, onde nós estamos. Beleza. O que eu estava falando agora? A gente estava na parte de já sei percorrer. Sim, pronto. Não. Existem várias funções prontas, pessoal. Fofoca aqui na mente. A gente não está mais em FUP, onde tudo que a gente faz tem que ser estritamente manual do jeito mais difícil possível. Não.
Então, assim, você entendendo como é que se faz algo, você pode começar a se permitir pegar atalhos. Por exemplo, seja um vetor de números, aí eu peço para você, ó, aqui eu não estou colocando os tipos só para simplificar, mas pelo menos no começo, coloque, só para se acostumar com a sintaxe, tá? Seja um vetor de números. Eu te pergunto assim, Aí eu te pergunto, me diga a posição onde está o número 7. Aí você tem que percorrer. Para percorrer, você vai precisar dos índices, já que você quer a posição? Sim. Aí você vai percorrer, você vai testar se aquele cara é o 7. Se você encontrar o 7, você sabe onde é que ele está. Então o código seria algo como, começando no 0 até o final. Se eu encontrar o 7, ou seja, se o número... Obrigado, papai. Se o número for 7, não, eu não quero apagar o número. Eu quero escrever, eu encontrei um número na posição tal. Ele vai percorrer cada uma das posições. Se ele encontrar uma posição que tem o 7, ele vai dizer, ei, eu encontrei o 7 na posição tal. Se eu quisesse testar isso para o 8... Aí ele teria que dizer, eu não encontrei o elemento. Mas vamos lá. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai dizer, eu encontrei o 7 em qual posição? 0, 1, 2, 3. Posição 3. Então, vamos nós. Encontrei o 7 na posição 3. Por que eu digo que a maioria das funções já existe pronta? Por exemplo, tem uma função que ela é justamente isso. Onde está tal coisa? O nome da função é index_of. E tem várias outras iguais a essa. Index_of. Se eu perguntar o que é o index_of, ele diz, ó, retorna a posição da primeira ocorrência do valor na lista, mas se não estiver presente, ele retorna qual valor? Menos 1. É só deixar o mouse em cima. Não aparece não para vocês assim? Tu tá no VS Code? Sim. Será que é o Copilot? Não sei. Deixa eu escrever alguma coisa errada. Hã? Sei. Então, tu tá no teu computador? Depois a gente tenta descobrir o que é. Onde vocês aparecem? Só ele aqui. No teu aparece? Estranho. Bora lá. Vamos aqui. Por exemplo, se eu perguntasse qual é a posição do 7, ele diria que é a posição 3. Se eu perguntasse a posição do 6, não tem menos 1. Então, aqui eu poderia fazer um código mais simples, né? Ó, será que existe o 7? Se... Aí eu vou... Onde está o 7? Onde? Se por acaso onde foi igual a menos 1, então o que é que eu sei? Que o 7 não existe. Se não, eu posso dizer que ele está na posição onde? Lugar, índice, sei lá, qualquer coisa assim. Oi. Index_of foi só um exemplo que eu usei para colocar que existem várias funções que já fazem as coisas por você. Entendeu? Ao invés de a gente ter que percorrer manualmente, caçando onde é que o cara tá, tem uma função que procura onde é que ele tá e diz onde é que ele tá. Essa é a função índice de. Me dê o índice de tal coisa. Aí você não precisaria fazer o for. Então, só lembrando. Por que eu coloquei esse exemplo? Para dizer, muitas das coisas, por exemplo, some todos os elementos, procure o primeiro elemento maior que 0, substitua tais elementos assim, ordene o teu vetor, já tem pronto. A gente não está mais em FLUP. Aprender a função é muito legal, mas também é importante que você saiba o que é que ela faz de verdade. Entendeu? De verdade. Por exemplo, se você precisasse de um for para poder percorrer os elementos, você conseguiria fazer. Tá? Agora aqui para as últimas coisas. Por exemplo, um outro exemplo de uma função muito legal que números.sort. O que é que o sort faz? O sort ordena o array. In place, ou seja, o próprio array é alterado de forma ordenada. Então, se eu mandasse imprimir o array,
O que é que eu teria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E por aí vai mais um catatal de uma carrada. Reverse. O que é que o reverse faz? Reverte os elementos do array in place. In place significa modificando o próprio array. Porque ele poderia reverter sem modificar o original e te devolver um outro array invertido. Entendeu? Então, sempre que você achar essa palavrinha in place, Ele altera o objeto. é porque ele altera o objeto atual. Oi. Então, se você não tivesse colocado ele até Exato, 5, 4, 7, 3, 2, 1. Do jeito que eu fiz o reverse agora, vai ficar 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ele está alterando os números que já foi alterado. Beleza? O último detalhe, esse daqui eu não lembrei de falar nas outras turmas. O legal de ser a última turma, vocês pegam já a informação mastigada 2 vezes. Então, normalmente, mesmo que a aula de vocês seja um pouquinho menor, a qualidade acaba sendo um pouquinho maior. O que é o ruim? Como nas outras turmas eu tenho mais tempo, é meia hora mais de piada besta. Para eles. Então, se vocês assistirem os vídeos das outras turmas, acaba tendo mais tempo para resetar, relaxar, porque acaba sendo um pouquinho mais de tempo de aula. Mas vamos lá. Para terminar, eu criar uma lista vazia e tentar acessar uma posição que não existe, o JavaScript e o TypeScript, eles são bem cretinos em relação a isso. Seja uma lista vazia, uma lista de números, não, a lista de nomes, os animais. Animais que são texto, string. E aí eu criei uma lista vazia. O que acontece quando você tentar adicionar na posição 10 um gato? Ele está vazio. Ou seja, vazio significa que não existe nenhuma cadeira. Você está tentando colocar na cadeira índice 10. E não existe. O normal de uma outra linguagem seria te dar um erro e avisar. Você está tentando acessar uma posição que não existe. Não. Ele vai fazer o seguinte. Tu quer adicionar na 10? Então é porque deve ter alguma coisa nas outras 9. Eu vou criar 9 comando defined e vou socar esse gato na 10. Entendeu? Então, quando você mandar mostrar o tamanho da lista, é 11. Por quê? Porque agora ela tem os índices 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Ou seja, eu tenho 11 elementos. Se eu pedir para mandar mostrar a lista, vai ter o quê? Se eu mandar mostrar a lista, vai, Copilot, completa para mim o que tem a lista para não ter que digitar. Exato, Copilot. Define. O gato adicionou na lista sem punch. Por que dessa vez só adicionou na lista? Só para mostrar um erro. Um erro que é um erro de lógica que você não vai sacar. Por exemplo, tem um exercício lá que pede para inserir os números de 10 a 20 no vetor. O vetor tem que começar vazio. Cria um vetor vazio. Seja números, é um number list. Começa vazio. Para inserir os números de 10 a 20, o teu laço vai começar em quê? 10. Em 10, porque você não tem que colocar os valores de 10 a 20. Então ele começa em 10 e ele tem que ir até quanto? Menor ou igual a 20 ou menor que 21. Você não quer inserir o 20? Tudo bem. E aí, você poderia fazer assim, números na posição I, recebe I. Será que resolve isso? Olha o que você está fazendo. O 10 está indo para que posição? 10. O 11 está indo para que posição? 11 é o que você quer? Não. Você quer que ele crie a cadeira e bote a pessoa. Crie a cadeira e bote o elemento. Quem é que cria um espacinho no fim e coloca o elemento? Qual é a função que faz isso? É o push.
Quem faz isso é o push. Então eu faria o quê? Números, ponto, push. Dá o push de quem? De I. E agora, se eu perguntar o que é que tem no meu vetor? A diferença de um foi para mostrar e o outro foi realmente para alterar. Ah, certo. Ok? Ó, percebam que aqui eu não estou usando os índices. Eu estou pedindo, ei, coloca o 10 aí no vetor. O push, ele cria esse espaço e ele coloca o elemento. Ei, agora eu boto 11 no final. Ele vai criar o espaço e vai adicionar o elemento. Ele entra na posição 0, porque você vai criar vazio e colocar do 10 ao... Exato. No caso aqui vão ter 10, né? Não, vão ter 11, na verdade. Porque é do 10 ao 19, 10 elementos, com mais do 20, 11 elementos. Tudo bem, meu povo? E aí, estão saturados, sim ou não? Sim, mas foi razoavelmente palatável, né? Gente, Eu queria mostrar essa ideia com números 7, não, tu pode inserir normal, mas o laço vai ser complicado, porque o teu laço é mais fácil por exemplo, até dá, vamos lá, Esses são números inteiros, né? Por exemplo, de 10.1 até 11, só que agora ele vai aumentar de 0.1 em 0.1, a mesma coisa, ó. Ele começa em 10.1 e vai até o 11. Então vai ser 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. E aí como é que vai ficar aqui? Entendeu? 10.9 até o 11. Só que aí a gente cai no problema do ponto flutuante. Ué, 11 é menor do que 11? Depende. Depende da forma como ele fizer o arredondamento. Ponto flutuante é sempre um saco de você trabalhar com limites. Entendeu? Lembra? Eu acho que a gente falou nisso, né? Ponto flutuante, às vezes, 11 é diferente de 10 mais 1. Assim, 11.0 em ponto flutuante é diferente de 10 mais 1 em ponto flutuante. A última coisinha aí para isso, eu só preciso de um minuto, é... Às vezes, você precisa juntar os elementos sem ser pela forma padrão de ponto e vírgula. Então, por exemplo, seja números, recebe isso daqui, e você quer imprimir sem ser naquele formato, colchete, espaço, número, vírgula, número, vírgula, número, vírgula, vírgula. Se eu quisesse juntar eles usando um dash, um travessão, a gente tem uma funçãozinha que transforma um vetor num texto. A função é a função join. Join, você diz qual é o elemento. Por exemplo, agora eu vou juntar usando o dash, no meu breguete diz aqui? Traço. Entendeu? underline. É um underline. Não, underline é embaixo, né? Exatamente. Então agora seriam console.log, por exemplo, agora eu vou inserir com a chave no começo, todos os números separados por dash e uma chave no final. Então, quando eu mandar imprimir agora, vai ser o quê? Chave, tá assim, chave. Aqui para imprimir CPF. Cheiro no coração, tchau.